Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de arte hoje. Meu nome é Angélica e hoje eu trouxe para vocês conhecerem um pouquinho sobre o teatro de animação. O que é o teatro de animação? Lembra muito a nossa infância isso daqui, vocês vão se lembrar. É um teatro de formas animadas ou teatro de animação, também é conhecido dessas duas formas. É um gênero teatral que utiliza de atores não humanos, que podem ser bonecos, máscaras, sombras e etc. No teatro de bonecos, ele ganha existência nos palcos por meio do movimento das mãos do ator, que manipula o boneco e narra as histórias, e isso permite que o ator e que a história vá muito além da realidade e do tempo. E você pode pensar assim, então esse negócio de boneco é fácil, é só a gente brincar de marionete, tudo bem. Com certeza não. Existem alguns recursos e algumas técnicas que são especiais para esse tipo de linguagem. Alguns recursos que são fundamentais são, é claro, o boneco, né? A expressão vocal que o ator tem que dominar com muita maestria. O cenário também é utilizado como recurso nessa linguagem, né, que vai criar a ambiência da peça, o local onde os fantoches estão sendo manipulados, enfim. Adereços, que são objetos diversos que ajudam a caracterizar o personagem. Por exemplo, se o personagem é uma noiva, né, de repente ela tá segurando ali um buquê, tá com um véu na cabeça. Se for uma criança, ela pode estar segurando um brinquedo. E, enfim, temos também o recurso da sonoplastia, né, que são os sons, os ruídos que podem ser utilizados durante o espetáculo. Ruído, por exemplo, de buzina de carro, campainha, som de coração, por exemplo. Música, que a gente também pode chamar de trilha sonora. E a iluminação, que também é um recurso muito utilizado para essa linguagem teatral. E tudo isso surgiu muito antes do teatro tradicional. O teatro tradicional, a gente sabe que as primeiras manifestações registradas ocorreram na Grécia Antiga, né? Mas os estudiosos imaginam que a primeira manifestação de teatro de animação tenha ocorrido lá na Idade Primitiva, junto com os homens das cavernas, né? Que eles moravam em cavernas, como vocês já devem ter aprendido na aula de história, e eles utilizavam o fogo para iluminar e para se aquecer o interior dessas cavernas. E dizem os estudiosos que eles se distraíam ali com a sombra projetada na parede das cavernas. E eles utilizavam esse recurso também para entreter as crianças. Além disso, né, isso foi passando ao longo do tempo, veio o teatro tradicional, outras formas de manifestações também com bonecos. E no Brasil, provavelmente, o teatro de bonecos chegou junto com os portugueses, né? E era um recurso muito utilizado para ensinar a religião católica aos índios, né? Então, eles utilizavam os bonecos para contar histórias e ensinar essa parte da doutrina, da religião, enfim. E existem vários tipos de bonecos, né? Um dos bonecos muito antigos que são de origem lá das ilhas da Indonésia são os bonecos de vara, em que existe uma vara que vai desde o início da cabeça do personagem até os pés, que passa por todo o corpo, né? Geralmente o ator, o manipulador, fica embaixo do boneco, e também utilizam varas menores para manipular os braços e pernas dos bonecos. Temos aqui os fantoches, né? Coloquei a imagem do desenho da programação, né? Que a gente, com certeza, vocês já conhecem, que é do Cocoricó, que são fantoches, né? E o que são os fantoches? Eles são usados como uma luva nas mãos, e o manipulador ou o ator dá vida para esse boneco utilizando apenas o antebraço e as mãos. Geralmente os bonecos não têm pés, tá? Aqui no Cocoricó a gente vê que os bonecos deles tinham pés, e eles também usavam o recurso das varetas para movimentar as asas das galinhas, né? E dos personagens ali. Temos também uma outra versão de teatro de animação, que são os marionetes. Para ilustrar, temos ali o Pinóquio, né, que vocês também devem conhecer, uma história clássica da literatura infantil. E o Pinóquio, o que era? Era um marionete. É um boneco. O que é um marionete? É um boneco totalmente articulado que tem os membros e as extremidades presas por fios,
enquanto que o manipulador ou ator fica acima do boneco, criando os movimentos e as expressões do boneco, as expressões corporais, né? Já que o boneco não tem a possibilidade de ter expressão facial. Mais uma vertente do teatro de animação é o teatro de sombras, como a gente começou a falar no início da apresentação, né? Que começou lá na Idade Primitiva. O teatro de sombras ele foi se aperfeiçoando. E ele hoje é feito como? São bonecos recortados, provavelmente de papel cartonado, que tem uma gramatura mais, seja mais grosso, mais firme, né? E esses bonecos recortados são manipulados através de uma tela que tem uma iluminação, que projeta diretamente a sombra nessa tela, que fica visível diretamente para o público. Esses bonecos são movidos por meio de varas ou linhas e podem ser feitos também com diversos materiais. O mais tradicional deles é o couro. Aqui também temos os bonecos de manipulação direta, como vocês podem ver aqui. Os bonecos são movidos diretamente pelos atores, que também podem ser chamados de titereiros, né? Que é aqui quem manipula o boneco, esse é o nome popular. E eles pegam um boneco e movimentam o boneco com as próprias mãos. Como eles precisam aparecer em cena, né? O ator, ele está diretamente ligado ali na cena, eles costumam usar uma roupa preta e o fundo, geralmente, desse tipo de teatro também tem um fundo preto, para que as expressões do personagem, dos bonecos, fiquem destacadas. E aqui não poderia deixar de conversar e apresentar a vocês o mamulengo. O mamulengo é um tipo de forma popular que é muito tradicional no teatro de bonecos aqui no nosso país, tá? E ele tem a origem do mamulengo, a gente também, vamos dizer assim, a gente pode ter as referências no teatro tradicional, no teatro de sombras na Idade Primitiva, mas o mestre Ginu, que era um bonequeiro pernambucano, ele contava que essa arte dos mamulengos no Brasil começou nas senzalas, né, em que os escravos construíam, esculpiam os próprios bonecos em madeira e, durante o período de descanso que eles tinham, eles contavam histórias sobre liberdade, sobre esperança. E o mestre Ginu dizia assim que era uma forma dos escravos transformarem a dor em alegria e esperança. Eu achei muito linda essa narrativa, não é? E de lá para cá, essa tradição da contação de histórias através de boneco foi se popularizando através da contação oral, da tradição passada de pai para filho, né? E o mamulengo tem uma característica bem bacana, que ele retrata situações cotidianas do povo. São pequenas peças, esquetes teatrais, em que eles abordam temas sobre política, religião, crítica social, e geralmente são peças muito engraçadas, né? Que agradam tanto as crianças quanto aos adultos. E o bacana de tudo isso, né, é que o mamulengo ele foi considerado como patrimônio cultural do nosso país e foi reconhecido pela IPAM, né? Que é o órgão que protege e que mantém as tradições culturais, vamos dizer, conservadas. Eles elegeram o mamulengo como uma importante manifestação cultural e de expressão do nosso país, tá? Então, é uma expressão super importante que diz muito sobre a nossa cultura, sobre a nossa história. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e fiquem em casa, cuide-se e até a próxima.